A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11. Livro de Mateus, capítulo 11. Apenas um versículo. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Todos acharam? Mateus 11, 28 diz assim. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou repetir. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Baixe a sua cabeça agora, neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos adorar, bendizer, exaltar o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela alegria, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa mais uma vez, bendizendo, adorando e exaltando o Teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso culto, que chegue como aroma suave na Tua presença. Continua, Senhor, falando a cada um dos nossos corações. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Irmãos, eu vou trazer um tema nesta noite que nós desenvolvemos, com os jovens da igreja, que são os encontros de Jesus, E antes disso eu gostaria de cantar um hino como introdução à mensagem desta noite. Uma mulher que há tantos anos sofria, um certo dia de novo conclui que sua dor não mais existiria, se tão somente tocasse em Jesus, bem mais que o mero desejo de ir. Ela correu em meio à multidão, tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que eu preciso urgente fazer. Distante dele é tão difícil a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia, oh, aleluia, amém. E semelhante à mulher que sofria,
Por este mundo há sempre alguém que sua dor não mais existiria se tão somente tocasse também. Mas é preciso, além de querer, também ter fé e o milagre haverá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que eu preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia, oh, aleluia, amém. Aleluia. Nos encontros com Jesus temos aprendido acerca do Pai, do reino de Deus, da vida e da verdade. Através destes encontros, vidas são transformadas, vidas são curadas, pessoas são libertas, porque onde Jesus está, aí há a libertação, a salvação, a cura, a restauração de vidas, restauração de casamentos. Estes encontros acontecem nas praias, nas estradas e nas montanhas. É no contexto destes encontros que iremos falar. Há normalmente nestes encontros com Jesus súplicas, há uma angústia, há um pedido colocado diante do Senhor Jesus. Vou repetir: há normalmente nestes encontros com Jesus uma súplica, uma angústia, um pedido colocado diante do Senhor Jesus. Nos encontros com Jesus descobrimos três coisas. Primeiro, descobrimos quem somos: seres humanos, fragilizados, imperfeitos, fracos, necessitados, carentes do poder de Deus, carentes da presença de Deus, carentes do perdão de Deus, carentes da misericórdia do Senhor. Descobrimos quem somos, descobrimos também como nós estamos: frustrados, sofridos, tristes, amargurados. Descobrimos também qual é a carência mais profunda da nossa alma, qual é o desejo mais profundo do nosso ser, qual é o nosso anelo. Nos encontros com Jesus, como anteriormente afirmamos, Jesus transitava em três ambientes. Nas praias, Jesus dinamizava seu ministério. Ele escolhia um público e lá ele saía
na embarcação para falar a multidões. Nas estradas, era um lugar de trabalho duro. Nas estradas, Jesus ensinava, conversava com as pessoas. Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios das pessoas. Jesus lidava também com os seus opositores nas estradas. Nas montanhas, Jesus também era um lugar em que Jesus também transitava, era um outro ambiente. E nas montanhas eram lugares de descanso, de oração, de levar os amigos mais chegados para conversas íntimas. Vendo estes ambientes de Jesus, aprendemos que todos nós precisamos estar nas praias, nas estradas, como também nas montanhas, lugar de descanso, de oração com os amigos mais chegados. E eu gostaria de falar um pouco destes encontros, e eu escolhi pelo menos 3 encontros de pessoas com Jesus. E um destes primeiros encontros foi o encontro da mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo 21, 25 em diante. E fala de uma mulher que sofria de uma hemorragia interna e já sofria com este mal durante 12 anos de sua vida. Aquela mulher hemorrágica, ela buscava cura e buscou cura durante 12 anos. Foi um tempo de busca e esperança frustrada, porque o próprio texto diz que ela há 12 anos vinha nas mãos de muitos médicos e tinha gastado todo o seu dinheiro, não lhe restando mais. Foi um tempo de busca e esperança frustrada. Quantas vezes nos encontramos assim? Quantas vezes você se encontra assim? Quantas vezes nós nos encontramos nesta situação? Quando enfrentamos problemas, quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos adversidade, quando a enfermidade bate na nossa porta, quando a cura demora a acontecer, ou quando a cura não acontece. Quantas vezes nos encontramos à semelhança desta mulher, uma vida sofrida, cheia de decepções, de dores, de mágoas, de rancores. 12 anos de esquecimento constante. Uma mulher esquecida à margem da sociedade por conta de sua enfermidade. Ela era considerada imunda, não podia conviver com as pessoas. Uma mulher esquecida. 12 anos de lágrimas copiosas, noites mal dormidas. Quantas vezes ela deve ter chorado pela situação em que se encontrava. Muitas vezes conosco também acontece assim. Quantas vezes passamos noites em claro, chorando, derramando lágrimas, muitas vezes perguntando: Senhor, e podemos dizer como o salmista: onde estás? Quantas vezes? Noites mal dormidas. Quantas vezes, quantas insônias na vida. Quantas vezes sem conseguir conciliar o sono com o travesseiro, por causa da preocupação, da ansiedade, por causa muitas vezes de momentos difíceis e momentos inesperados, tempestades que muitas vezes chegam e se instalam dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e muitas vezes nós não sabemos como fazer para acalmar a tempestade. Mas eu gostaria de dizer nesta noite que está aqui o Mestre Jesus, aquele que com o poder da palavra, ele pode acalmar a tempestade que se instalou dentro da sua casa. 12 anos batendo em várias portas, buscando uma saída para o seu problema. 12 anos. Não são 12 meses, 12 dias. 12 anos. Batendo de porta em porta. Médico e médico. Gastando tudo quanto tinha, sem ter uma solução. Mas apesar de todos os seus esforços,
Ela perdeu não somente o seu dinheiro, mas também progressivamente a sua saúde. Cada vez mais se tornava uma mulher fraca, em convalescência. Sua doença era crônica e grave. A medicina não tinha resposta para o seu caso. Os médicos não puderam ajudá-la. Ela não apenas estava perdendo a vida, mas também não podia gerar a vida. Por quê? Por causa da sua enfermidade, ela teve que conviver com pelo menos 3 problemas. Por causa da sua enfermidade, ela teve que conviver pelo menos com 3 problemas. Primeiro, separação. Separação das pessoas que ela amava. Separação dos entes queridos por causa da sua enfermidade. Por ser considerada imunda, não poderia conviver com as pessoas, muito menos com seus familiares. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o seu marido, não podia relacionar-se com as pessoas. Se era solteira, não podia casar-se. Então ela convivia todo instante, durante 12 anos ela conviveu com esta situação. Também separação religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue não podia participar de um culto público. Uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo nem na sinagoga. Era uma mulher à margem da sociedade. E esses 2 problemas. Mas o que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, quando nossos problemas parecem não ter solução, podemos ter esperança. Jesus é a nossa esperança. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os versículos seguintes diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há este convite de Jesus, e esta mulher, ela ouviu no seu interior, como também ela ouviu falar de Jesus. Mas eu disse anteriormente que Jesus, ele transitava nestes 3 ambientes: nas estradas, nas praias e nas montanhas. Semelhante a Jesus, nós também todos os dias transitamos nestes 3 ambientes: nas praias, nas estradas e nas montanhas. E esta mulher, ela então está transitando na estrada. E ela, ao ouvir falar de Jesus, ela decide no seu coração e diz: se eu for e tocar nas suas vestes, eu serei curada e ficarei livre deste mal. Ela ouviu falar de Jesus. A semelhança de Jesus, você que foi transformado, você que foi transformado pelo poder de Deus, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você também transita nestes ambientes. Você tem a palavra do Senhor na sua mão, você tem o evangelho que transforma, que liberta nas suas mãos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você tem este evangelho, você deve falar deste evangelho para as pessoas, porque ao ouvir falar de Jesus, estas pessoas serão transformadas, estas pessoas serão conduzidas ao Senhor Jesus Cristo, à semelhança desta mulher. O texto diz que ela ouviu falar de Jesus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é preciso romper, e
para alcançarmos o nosso objetivo. Esta mulher, para alcançar o seu objetivo, para alcançar a cura, ela precisou pelo menos romper com alguns obstáculos. Primeiro, o obstáculo do desânimo. Ela estava desanimada. 12 anos. Ela rompeu também com o obstáculo do preconceito. As pessoas eram preconceituosas. Ela precisou romper com o obstáculo do preconceito. Ela precisou romper com o rancor. O obstáculo do rancor, a mágoa. Ninguém ajudou essa mulher. Essa mulher foi a vários médicos. Ela não conseguiu ajuda para o seu problema. Pelo contrário, o seu problema piorava cada vez mais. Ela precisou romper com o obstáculo das mágoas. A semelhança também, quem sabe, de você, que precisa romper com os obstáculos da mágoa, do ódio, do rancor, do preconceito, do desânimo. Eu não conheço você, mas eu conheço Jesus, que conhece você profundamente. Mas em terceiro lugar, para alcançar o objetivo, o seu objetivo, essa mulher precisou ter atitude. Ela teve atitude. Mesmo em estado de convalescência, mesmo sofrendo há 12 anos com hemorragia interna, fragilizada, esta mulher encontrou forças. Ela colocou no seu coração: se eu tocar em Jesus, eu ficarei curada do meu mal. E esta mulher não somente ela colocou no seu coração e ela disse: se eu tocar em Jesus, mas ela teve atitude, ela foi em caminho da sua cura, ela foi em caminho do seu objetivo. Não basta fazer planos bem elaborados, é preciso executar este plano. Não basta colocar no coração, é preciso colocar em prática. Eu vou tocar no Senhor, e quando eu tocar no Senhor, eu serei curado, eu serei curada. Não basta querer, é preciso caminhar em direção do nosso objetivo, do nosso alvo. Essa mulher precisava de um milagre e ela caminhou para o seu objetivo, que era alcançar um milagre. Não basta contemplar, é preciso mergulhar no rio. Às vezes nós ficamos contemplando o rio, quando deveríamos mergulhar neste rio. E o rio que eu estou falando aqui, Jesus disse: se alguém beber da água que eu lhe der, no seu interior se transformará rios de águas da vida. Tem um hino, né, bem conhecido de todos: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Não basta ficar contemplando. Isso me faz lembrar do profeta, quando ele diz na visão, e cada vez que aquele homem entrava nas águas, as águas iam subindo, até que foi dando nos artelhos, depois foi chegando na cintura. Sabe o que quer dizer isso? Quando nós estamos no mar, ou tomando banho de rio, você percebe que a gente vai entrando no mar, ou no rio, e cada vez que você vai entrando, as águas vão subindo. E cada vez mais que as águas vão subindo, chega um momento em que você não consegue mais andar, não é? Você não consegue mais ter o controle dos seus movimentos. São as águas que começam a controlar você, não é isso? É a mesma coisa. Cada vez mais que você ora, cada vez mais que você se aproxima de Deus, Ele começa a controlar suas atitudes, a controlar seus pensamentos, a controlar suas emoções. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim.
É Jesus controlando as nossas vidas. Não somos mais nós que controlamos o nosso destino. Não somos mais nós que controlamos a nossa vida. É o Senhor quem me controla. É o Senhor quem me conduz. É o Senhor quem me leva. E foi o que aconteceu com esta mulher. Ela tocou em Jesus. E no momento em que ela tocou em Jesus, estancou a hemorragia. E a pergunta surgiu: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, as pessoas te apertam, te comprimem, e tu perguntas quem te tocou? Jesus disse: alguém tocou em mim diferente. Não foi um toque qualquer. Alguém tocou, porque eu senti de mim sair virtude. Eu senti de mim sair poder. Essa mulher tocou em Jesus. O que ela não sabe é que ela estava tocando no Filho de Deus, aquele que conhece todas as coisas, aquele que vê todas as coisas. E Jesus sabia de antemão que aquela mulher viria e lhe tocaria, porque Ele é Deus. Mas Ele quis perguntar. E aquela mulher tremendo, o texto diz que ela tremia. Ela disse: Senhor, fui eu quem te tocou. E Jesus disse para aquela mulher: vai em paz. Vai em paz. Abra sua Bíblia em Marcos 5. Verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Ela foi salva, foi liberta, foi transformada, foi curada de sua enfermidade. É assim, é isso que acontece quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tudo se transforma na nossa casa, do nosso lar, com a presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. O segundo encontro que eu gostaria de falar é o encontro com seus amigos mais chegados. Neste encontro não havia multidões, só amigos mais chegados. Todos nós devemos transitar pelas estradas que Deus nos dá. Transitar pelas praias, pelas estradas, lugares pesados, difíceis, como também nas montanhas. Todos nós transitamos, né, pelos lugares difíceis, o nosso dia a dia, a nossa rotina, o trabalho, a escola, a universidade, as ruas da cidade. Todos nós transitamos por estas estradas da vida, momentos de dor, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de lutas, mas transitamos também pelas montanhas, porque depois de um dia de luta, de adversidade, de dor, nós podemos nos prostrar diante do Senhor e podemos colocar diante dele as nossas dores, as nossas angústias, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca acha, e aquele que bate, a porta vai se abrir. Neste texto de Mateus 28, 16, 20, diz assim: Mateus 28, 16, 20 diz assim:
E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Percebemos que este ambiente aqui foi um ambiente marcado por Jesus. Jesus marca este ambiente, este momento. O encontro acontece logo após a ressurreição e antes da descida definitiva do Espírito Santo. Quando viram Jesus, alguns ficaram temerosos, com dúvidas, desconfiados. Quando Jesus foi preso, os discípulos desapareceram, à exceção de Pedro, que ficou de longe, acompanhando Jesus, até que foi intercalado por 3 vezes por uma criada, e logo após o galo cantar, ele então sai, e diz o texto que ele vai chorar desesperadamente. Mas o texto diz que Jesus ele foi crucificado, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia. Mas o texto diz que os discípulos ficaram trancafiados. Eles meio que se acovardaram, não sabiam o que fazer. E é num momento como este que Jesus vai aparecer para os seus discípulos. Quando eles estão com dúvidas, desconfiados, temerosos. Neste encontro, estes homens não estavam fortes, mas estavam fracos e medrosos, por conta de tudo que estava acontecendo. Aprendemos que é assim que Jesus nos chama, quando estamos fracos, medrosos e desconfiados. É desta maneira que Jesus nos usa, é desta maneira que Jesus usa você, quando você se sente fraco, medroso. É desta maneira que Ele vai usar você, porque Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os que chamam. É assim que Ele chama você. Foi assim que Ele me chamou, quando eu estava fraco, medroso e desconfiado. É assim que Deus usa você. E você é um instrumento nas mãos de Deus, e para o louvor da sua glória. Nós nos fortalecemos na medida em que obedecemos ao Senhor Jesus. Ele te chamou. Não sei se Ele te chamou numa segunda, não sei se Ele te tocou numa terça, não sei se Ele te tocou numa quarta-feira, não sei se Ele te tocou numa quinta-feira, não sei se Ele te tocou numa sexta-feira, não sei se Ele te tocou no sábado, não sei se Ele te tocou no domingo, mas você foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele te chamou e por isso você está aqui hoje. E Ele te chamou não somente para estar aí, mas Ele te chamou para te usar, para que você seja um instrumento de bênção nas mãos dEle. E na medida que você serve ao Senhor, você é fortalecido pelo poder de Deus. É comigo, é com você, mesmo fracos e medrosos como somos, Ele nos chama e Ele nos usa para o louvor da sua glória. Na medida em que caminhamos e realizamos a tarefa, somos fortalecidos pelo Senhor. Você tem uma missão, nós temos uma missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você tem uma missão: pregar o Evangelho das boas novas, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho que é o poder de Deus. Mas nós temos aqui um terceiro encontro, que está em Marcos 21 a 42. A impressão que temos é que quando Jesus não estava nas montanhas, Jesus estava cercado pelas pessoas. Ele via cercado pelas pessoas. Havia aquelas pessoas que cercavam Jesus porque queriam aprender com seus ensinamentos. Havia aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus porque queriam aprender o que Jesus ensinava.
E o texto diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Haviam aquelas pessoas que cercavam Jesus porque queriam ser curadas de suas enfermidades, de seus males. Nós temos aqui no texto essas pessoas que vinham até Jesus para serem curadas. Mas haviam aquelas pessoas que cercavam Jesus para confrontá-lo, indagá-lo acerca dos seus valores. E nós encontramos nos evangelhos estas pessoas. Haviam também os curiosos, aqueles que queriam saber o que de novo iria acontecer. Essas pessoas ouviram falar que Jesus curava, que Jesus limpava leprosos, que paralíticos andavam, que cego via, que surdos ouviam, que mortos ressuscitavam. Essas pessoas, ao ouvirem, essas pessoas contemplaram as maravilhas que Jesus operou, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes. E essas pessoas, elas estavam ali, eram pessoas curiosas, aqueles que queriam saber o que de novo iria acontecer. O que será que Jesus vai fazer amanhã? Jairo foi tomado de um desespero crônico. Jairo estava com a filha à beira da morte. E esse encontro de Jesus é o encontro de Jesus com um homem religioso. Veja aí um líder da sinagoga, né? Um homem extremamente religioso. Ele chega e ele se prostra diante de Jesus. Olha tamanho desespero de Jairo. Ele se prostra diante de Jesus e ele adora Jesus. Esse texto nos faz perceber que quem se lança diante do Senhor Jesus não é um religioso, mas um pai de uma menina que estava à beira da morte. Tocar em Cristo. Esse deve ser o nosso anelo. É o que eu preciso fazer. Tocar em Cristo. É o que eu preciso fazer. Ler a palavra. É o que eu preciso fazer. Orar. Buscar a presença do Senhor. É o que eu preciso fazer. Nos momentos de desespero, de angústia, tudo o que queremos é se lançar aos pés do Senhor Jesus. Mas não basta querer, é preciso ter atitude, é preciso se lançar de fato e de verdade aos pés do Senhor Jesus. Queremos ter um encontro com Jesus. Ser discípulo de Jesus é amá-lo e segui-lo, tendo um relacionamento com Ele. Quando se está em risco, ou está em risco algo que amamos profundamente, nós aprendemos a orar. Quando o problema bate na nossa porta, nós aprendemos a orar. Quando a enfermidade bate na nossa porta, nós aprendemos a orar. Quando as dificuldades aparecem, nós aprendemos a orar. Nós aprendemos a buscar a face do Senhor. Jairo é testado com relação à sua fé. Jesus também queria mostrar para Jairo que estava indo para sua casa, não porque ele era o chefe da sinagoga, mas porque Jesus o amava. Jesus te ama, Jesus nos ama, e Ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Jesus também queria tratar com a ansiedade de Jairo. Ansiedade são preocupações que nós temos sobre problemas e tragédias que possivelmente não irão acontecer. A ansiedade é real e gera uma angústia real. Pessoas ansiosas vivem angustiadas. Pessoas ansiosas não têm paz. Pessoas ansiosas conversam de maneira agitada. Pessoas ansiosas não riem como sorriam antigamente, porque são tomadas por preocupações. Preocupação é ocupar-se de algo antes do tempo. Jesus faz aqui uma relação entre a fé
e ansiedade. Diz o texto: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? A espera muitas vezes se torna muito difícil. Em meio à espera surge uma realidade dura: a tua filha acabou de morrer. No meio da angústia, Jesus nos convida a descansar. No meio da angústia, Jesus nos convida a descansar. Porque estás abatido, tão cansado e deprimido nesta vida, meu irmão? Muitas vezes nos encontramos assim, cansados, querendo desistir da caminhada, mas é nesta hora que nós ouvimos a voz poderosa, suave do Mestre dizendo: não temas, crer somente. A voz do Mestre dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para Jairo: não temas. Sussurraram no seu ouvido: Jairo, por que incomodas o mestre? Sua filha acabou de morrer. Olha que desespero. Olha que momento difícil. Mas naquele momento, Jesus então vem e diz: Jairo, não temas. Não se deixe levar por estas palavras. Não se deixe vencer pelo desânimo. Creia somente. E eu gostaria de concluir: quanto mais nós cremos no Senhor Jesus, mais nós descansamos. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos no Senhor. E minha pergunta nesta noite é: como está a sua vida? Em qual destes 3 ambientes você está transitando? Será que nas estradas, ou na estrada da angústia, da dor, da decepção, da enfermidade, do desespero? Em qual destas estradas? Da perda? Jesus, ele transita, ele está presente aqui, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui neste lugar. Não porque eu sinto ou porque você sente, mas porque a sua palavra assim afirma, e nós cremos na veracidade da palavra de Deus. Ele está presente aqui neste lugar. Quais são suas preocupações? Quais são suas angústias? Quais são seus medos? Não podemos jamais perder a capacidade de esperar. Substitua o medo pela esperança. Substitua o medo pela esperança. E eu gostaria de concluir com capítulo 5, versículo 41. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Não tenhas sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois
pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descanse no Senhor, na força do seu poder. Pai, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós adoramos o teu nome. Nós nos prostramos diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, da nossa vida. O Senhor é aquele que conhece a nossa rotina, o nosso dia a dia. O Senhor é aquele que nos conhece por dentro e por fora. O Senhor é aquele que conhece o nosso lar nas entranhas. O Senhor é aquele que conhece as nossas dores. O Senhor é aquele que conhece as nossas inquietações. A tua palavra diz, ó Senhor, que tu estás aqui neste lugar. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, visita agora, Pai Celestial, cada um dos teus servos que aqui estão. Visita agora cada uma das tuas servas que aqui estão, ó Deus. Aqueles que têm buscado o milagre do Senhor. Aqueles que têm orado, que têm buscado a tua face. Aqueles que têm clamado ao Senhor. Tu és aquele que conhece, tu és aquele que tudo vê, Senhor. Toma nas tuas mãos agora cada um dos teus filhos. Toma nas tuas mãos o pai, a mãe. Toma nas tuas mãos o esposo, a esposa. Toma nas tuas mãos cada filho, Senhor, onde quer que eles estejam neste momento, que eles sejam transformados, que eles sejam libertos, que eles sejam restaurados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja restauração nos lares, que haja cura, que haja libertação no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado. Obrigado por tudo que és, por tudo que tens sido e por tudo que continuarás sendo. No nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja diz amém